começar a nossa conversa de hoje falando a respeito dessa vida que dá vida. Através do sacrifício de Cristo Jesus, nós temos essa nova vida. Só que Jesus precisou doar, entregar, perder a sua vida para que nós pudéssemos tê-la. Eu trago aqui uma analogia, uma fábula de Esopo. Fábula não é uma história verídica, mas ela tem um fundo verdadeiro, que é a conversa entre duas baratas. Eu não sei aqui quem é que tem uma barata de estimação. Na verdade, se aparecer uma barata na sua casa, eu acho que vai ser um sinal de que precisa fazer uma faxina mais específica. Ou então, algumas coisas mais pontuais precisam ser feitas na sua casa para que esse inseto não fique ali, porque esses bichinhos são terríveis. Mas aqui tinha um diálogo entre essas duas baratas e elas sentaram em um restaurante das baratas para fazer uma refeição. Enquanto uma estava comendo maravilhosamente, a outra estava ali pensativa e reflexiva e disse o seguinte: querida amiga barata, eu estou muito triste, porque na casa onde eu passei o dia ontem, estava tudo tão limpo, que eu não encontrei nada que eu pudesse comer ou nada que eu pudesse me saciar. A outra barata que estava se alimentando olhou para essa e disse, muito chateada e aborrecida: e você tem de falar essas coisas comigo justamente agora, quando eu estou comendo? A moral dessa fábula, porque toda fábula de Esopo é uma fábula que traz uma moral. A moral desta fábula é que, na verdade, onde há limpeza, ali não se aloja qualquer objeto, mesmo que qualquer inseto, mesmo que chegue uma barata, ela não consegue se criar no local onde há limpeza. Se você for observar os lugares onde tem o colegiado das baratas, são nos bueiros, são nos lugares subterrâneos, frios, gelados, úmidos, não é isso? Quando chega uma barata na sua casa, o que você faz? De preferência. Esse final de semana e eu estou chegando gostoso de descanso, acabou, né? Voltamos para a lida, mas no sábado a gente foi fazer um encontro, fomos tomar um café e quando nós terminamos, né, alguém foi usar o banheiro e de repente eis que sai do banheiro naquele desespero e gritando: uma barata! Era um café de mulheres, obviamente, e é claro, alguém tinha que matar aquela barata. Então, eis que vem os armamentos, vem aqueles aerosóis poderosos para matar a barata. Mas eu ouvi a fala dizendo o seguinte: se eu não vir a barata morta, ninguém sai daqui e a gente começa a tirar tudo de dentro desse espaço. E eu pensei, bom, como eu tenho que sair daqui, então vamos resolver esse assunto. Porque ao jogar o aerosol, a barata fica tonta e ela acha uns caminhos, se esconde e morre por ali, não é verdade? Então eu já fui direto, dê-me uma sandália ou uma chinela e eu vou resolver esse assunto. E puf, destruí aquela barata. Só que enquanto isso acontece, alguém lá dentro da cozinha, outra barata! Isso aconteceu agora, sábado retrasado. E eu disse, então pegue uma sacola, porque a gente vai ter que pegar aquela que está lá no banheiro, e eu aqui na cozinha preciso pegar essa outra barata para mostrar a prova e poder sair daquele lugar. E depois a pessoa começou a pensar e disse, mas eu tenho todos os buracos fechados, os bueiros, os ralos fechados. Então começou a se fazer uma grande investigação. Isso é um problema sério, principalmente para mulheres. Então descobriu-se a origem. Haviam
os espelhos de eletricidade daquela casa, tanto do banheiro quanto da cozinha, estavam retirados. E então a pessoa teve a seguinte conclusão: essas baratas estão vindo pelos espelhos, porque na parte de cima também tem parte úmida e ralos, então a barata acha um caminho e chega ali. Bom, eu não converso com as baratas, eu não sei qual é a estratégia delas. Eu sei que peguei aquelas duas baratas, estavam ali na sacola, e disse: me dê aqui que eu já vou jogar isso lá fora, e a gente acabou saindo dali. A pessoa ficou mais tranquila, mas ela tinha na sua mente uma estratégia: eu preciso colocar espelho nesses dois lugares aqui para poder impedir que as baratas entrem. Essa história, por mais jocosa que seja, por mais engraçada que seja, ela traz para a gente uma lição, uma ideia de coisas que podem acontecer no nosso viver ou coisas que nós possamos guardar nos bueiros da nossa vida, capazes de atrair esses insetos. Muitas vezes, quando nós estamos querendo viver uma vida pura, nós somos confrontados com o nosso eu. E há coisas em nós que, numa grande maioria, nós queremos que essas coisas nem sejam ditas ou que fiquem realmente embaixo dos tapetes para que não venham à tona. E para que a gente livre as baratas da nossa vida, nós precisamos fazer uma grande faxina. Na verdade, não nos preocuparmos tanto com as baratas, mas nos preocuparmos com a origem. De onde elas vêm? Muitas vezes os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ruins, eles vêm de origens que estão muito mais lá profundo do que aquilo que ressalta, que aparece e que está no acima à nossa vista. Quando nós temos prazer pelo pecado, a nossa vida com Cristo não se desenvolve, porque onde a vida com Deus é cultivada, ali começa a surgir a limpeza. Essa limpeza não vai ser feita pelo pastor, pela pastora, pelo professor, pelo líder do pequeno grupo, vai ser feita por você, no seu relacionamento com Deus. Então, hoje eu quero pensar aqui nessa limpeza em três direções. Primeiro, eu tenho que perder para resolver o eu tenho que perder algo para que o meu futuro, para que a minha vida do presente e do futuro seja passada limpa. Segundo, eu tenho que ganhar através dessa perda, para que eu possa ter uma vida plena com Deus. E por fim, eu ganho quando eu perco fazendo essa faxina, essa limpeza, eu ganho e eu tenho novos desafios, que são os desafios de Deus na minha vida. Que foi o que aconteceu com Onésimo. Onésimo precisou ir para a prisão, ele precisou ir para a cadeia para se tornar uma nova criatura, para viver de novo. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz o seguinte, vamos ler juntos? Purifiquemo-nos a nós mesmos de tudo o que torna impuro nosso corpo e a nossa alma. E temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Você pode dizer amém? Você quer isso para você? Quer viver uma vida completamente dedicada ao Senhor? Sim ou não? Nós vivemos em uma sociedade cheia de pecados, assim como dizia Isaías, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu tenho lábios impuros. E essa realidade, ou quando nós chegamos a essa conclusão, nós começamos a olhar para os bueiros da nossa vida e encontrar razões, causas, motivos para ter algumas atitudes que nós temos. Devemos, então, entender o contexto que nós vivemos e identificar desse contexto o que é nocivo a nós. Nós somos desafiados a vivermos uma vida purificada, a purificar-nos do pecado dessa nossa geração. Você convive com realidades do dia a dia que te confrontam a ter práticas que você não gostaria de ter? Com a sua vizinhança,
na escola, na faculdade, no teu trabalho. Você convive com situações que te levam a fazer coisas que você, lá no fundo, não faria se não fosse levado por esse grupo, por essas pessoas. Nós ganhamos quando resolvemos o passado. O que acontece aqui entre Onésimo quando ele está lá na cadeia? Ao encontrar-se com o apóstolo Paulo, ele trata ali o coração, não o roubo de Onésimo, não o fato dele ser um escravo fujão. O apóstolo Paulo, através da palavra de Deus, tem a oportunidade de confrontar Onésimo com o que ele fez. E ali ele tem um encontro consigo mesmo. E o Senhor permite que nesse encontro, quando ele olha no espelho que o Senhor põe na frente dele, ele diz: eu quero uma nova vida. E Paulo então desafia Onésimo a voltar até Filemão. Nós somos desafiados por Deus a vivermos uma vida justa, uma vida plena, a purificar-nos de tudo aquilo que nós carregamos nos nossos lombos, nas nossas costas, que muitas vezes fazem mal, mas que enquanto nós não reconhecemos que aquelas coisas estão pesando nas nossas costas, nós não conseguimos nos livrar dela. Nós ganhamos quando temos a oportunidade de abrir o coração e confessar as nossas histórias passadas. O cristianismo verdadeiro é aquele que nos leva a resolver o nosso passado. Não adiantava Onésimo fugir de Filemão. Ele continuaria fugindo sempre. O desafio do Senhor para mim e para você é resolver aquilo do qual nós fugimos, para que a gente possa viver uma vida livre, uma vida plena. João capítulo 10, o versículo 10 diz o seguinte: que o ladrão vem para roubar, matar, mas que Jesus veio o quê? Isto. Ele veio para nos dar uma vida plena, uma vida abundante. E o que é uma vida abundante? Você tem uma vida abundante? Você vive uma vida plena? O que é viver uma vida plena? No caso aqui de Onésimo, enquanto Onésimo fugia, ele não tinha uma vida plena. Ele estava tentando fugir de algo que aconteceu e que não era legal. Ele estava tentando fugir até mesmo daquela tatuagem que estava na testa dele, que era escrito fugitivo. Enquanto nós fugimos, é impossível vivermos uma vida plena. Aquela pessoa que você não consegue passar por ela no caminho, aquela pessoa com quem você não consegue nem estar no mesmo ambiente, na escola, no trabalho, aquela pessoa com quem você não consegue nem olhar para ela. Se está vindo, se vocês estão na mesma rua e essa pessoa está vindo de um lado, você vai para outra rua ou para o outro lado da rua. Fugir nunca foi a solução. E o cristianismo que o Senhor Jesus nos desafia é deixarmos de ser omissos ou deixar de jogar as coisas para debaixo do tapete. Ontem eu conversei aqui, no nosso tempo aqui do Educa, eu conversei de uma pessoa que é uma mãe muito dedicada, muito querida, mas ela não vive a vida dela. Ela está sempre ali na casa fazendo todas as coisas. E a filha, que já é uma filha, que já tem alguma graduação, já está fazendo alguns concursos, ela então, essa mãe fica ali do lado da filha. Enquanto a filha está no quarto estudando, se preparando para os próximos concursos, a mãe está ali. E em algum momento ela me conta dizendo: olha, eu vou ao mercado, mas eu tenho vontade até de passar numa padaria, tomar um café com as amigas, mas eu não consigo, eu não posso. E eu disse: por que você não pode? Porque a minha filha pode precisar de mim, o meu esposo pode ligar para mim, ou ele pode precisar de mim, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar em casa. E começamos a conversar, e chegamos a um ponto. Quando essa pessoa tinha 5 anos de idade, a mãe morreu e foi
de casa em casa, sendo cuidada, criada e sustentada por A, B, C. E essa pessoa tinha tanto medo de passar fome, de não ter roupa, que dizia que a hora que tinha aquela mesa de refeição, comia tudo que tinha ali, tudo que podia, porque não sabia se ia ter a comida depois, se não ia dormir com fome. E então, como não teve o cuidado na sua infância, ela agora fica se subjugando ao desejo do outro, porque se o outro precisar, eu tenho que estar aqui. Quando a gente tem a oportunidade de desvendar esses mistérios, coisas que parecem que são tão simples e lícitas, têm um fundo de verdade que estão baseadas em alguma coisa que não é correta. Graças a Deus, essa pessoa quer se libertar dessa história. E eu disse, olha, você pode marcar um café com as suas amigas. Você não tem um celular? Então leve o teu celular e diga à tua filha, olha, se você precisar da mãe, e for uma filha, nós não estamos falando de uma filha de 5, 10 anos, estamos falando de uma filha de 26 anos, que passou num concurso para delegada da Polícia Federal. E eu disse, você pode ter o seu celular. Levantar os tapetes e fazer a limpeza, muitas vezes vai fazer com que baratas surjam. Mas quando você começa a limpar, essas baratas nunca mais voltarão. Porque quando você identifica os bueiros, eles são fechados, eles são limpos e elas não chegam mais a te incomodar. Porque aquilo que é identificado, aquilo que é retirado, o Senhor Deus entra, Ele toma conta. Ele faz morada. E onde o Senhor está, a limpeza, o sangue purificador de Cristo Jesus, Ele habita e está ali. A água que liberta da palavra de Deus, porque é assim que a palavra de Deus diz: somos libertos pela lavagem que é feita em nós através da palavra. Então podemos dizer, como João capítulo 8, 32, quando nós conhecemos a palavra, essa palavra nos liberta de todo medo, de toda angústia, de toda ansiedade, de toda preocupação e nos dá essa nova vida em Cristo Jesus. Aleluia! Temos 2 exemplos na palavra de Deus, um deles é do filho pródigo. O filho pródigo foi colocando coisas embaixo do tapete, até que ele tem um momento que ele vai para o chiqueiro. E ele tem vontade de comer as bolotas que os porcos comiam, a lavagem dos porcos. Mas nem isso ele conseguia. Até que ele toma uma atitude e diz, eu vou fazer uma limpeza nisso aqui. Eu não quero mais ficar com o cheirinho do porco. Então eu vou me levantar e vou até o meu pai, porque eu preciso tratar uns assuntos com ele. O outro exemplo que nós temos é de Zaqueu. Quando Zaqueu tem um encontro com Cristo Jesus, ele ali então diz, olha, naquilo que eu tenho defraudado, eu quero restituir. Sabe por que isso? Porque Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos nós pecamos e que esse pecado nos separa da glória de Deus. O pecado que habita em nós, ele nos leva para longe do Senhor. E não há nada que nós possamos fazer que nos aproxime de Deus. Ao contrário, qualquer coisa que eu faço chega num ponto e dali não vai mais. Qual é o ponto? Eu preciso confessar Jesus como meu único Senhor e Salvador. Eu preciso confessar que Deus é o único Deus, Senhor, sustentador e criador de todas as coisas. E convidá-lo para ser meu Senhor, para fazer morada em mim. Enquanto eu não faço isso, eu só chego até ali e não consigo dar os passos seguintes. Quando nós estamos rodeados da injustiça, assim como Isaías diz que ele habitava no meio do povo de impuros lábios, a injustiça do outro se reflete em nós também como injustiça se nós não brilharmos à luz de Cristo Jesus. O erro de alguém é razão para eu errar também, só porque alguém está errando?
aquilo que a gente às vezes ouve, né, do pai ou da mãe que não quer receber aquela pessoa que bate lá na porta. Aí diz: filho, filha, diz que a mãe ou que o pai não está. Hum, essa fala não justifica. É mais fácil nós irmos lá e dizermos: olha, esse assunto não tem como tratar agora, volte em outro momento, ou nós vamos tratar em outro lugar, em outra situação, mas eu não posso tratar agora com você. Do que, através do meu erro, levar outros a errar, a falhar. Romanos capítulo 12, o versículo 21. Vamos ler juntos comigo? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Se a palavra de Deus está em mim, então tudo aquilo que eu faço que não agrada a Deus, eu tenho como identificar onde está o erro e buscar a correção. Eu posso habitar no meio de um povo de impuros lábios e ter os meus lábios, por escolha, purificados e limpos pelo Senhor. Ou habitar no meio de um povo de impuros lábios e também ter práticas e falas semelhantes à daquele povo. Qual é a sua opção? Qual é a sua escolha? Ter um palavreado, um agir como de Cristo Jesus ou um agir que é da comunidade local? A escolha sempre é minha, sempre é sua. Qual é a escolha que você quer fazer? Nós também ganhamos quando essa perda nos leva a desafios. Olha que coisa interessante. Todos nós aqui vivemos aquela fase de troca dentária, não é isso? Quando a gente é criança, naquela fase ali que vai chegando 5, 6, alguns uns 9 anos, vai deixando o dente de leite e vai passando a ter os dentes que são fixos, não é verdade? E é interessante porque outro dia eu vi aqui a Sofia. A Sofia, quando a gente vê a criança é uma lindeza, né? Ela vinha toda faceira mostrando que estava perdendo o dentinho. Acho que a Isabela também, né? Estava outro dia, também estava com a arrumação dos dentes e perdendo alguns. E a criança é tão pura que ela chega e vem mostrando a janelinha, ou vem mostrando aquele dente balançando, assim, vai assim. Tem alguns que ainda tem, ai, né? Fica repugnando. Mas para a criança, essa fase é uma fase de desenvolvimento. A criança precisa jogar fora esses dentes. Nenhum adulto fica com dente de leite. Isso seria uma coisa não muito saudável. Porque o dente de leite ele é provisório. Então, você tem que perder aqueles dentes para ter novos e dentes fortes. Mas mesmo assim, você tem que cuidar desses dentes de leite. Então, a mãe, mesmo a criança que está amamentando, a mãe tem que limpar os dentes, passar ali uma gaze, né, para tirar todo o excesso. Às vezes está amamentando, fica o leite ali na gengiva, enfim, para que os novos dentes venham fortes e sem cárie. Vocês já viveram isso, irmãos? Ou só foi na minha fase? Lá em casa, nós éramos proibidas de chupar bala, de mascar chiclete. Se a nossa mãe visse a gente com aquilo, ela já metia a boca, tirava a mão, tira. Porque havia um entendimento de que açúcar no dente de leite traz cárie, não é bom, enfim, um monte de coisas. E a gente conversando com alguns dentistas, eles vão concordar com algumas coisas. São cuidados que a gente tem que ter para que aquele provisório não deixe marcas para os definitivos que vêm. Como é que são essas perdas na sua vida? Você fica olhando para trás e dizendo, puxa, lá naquela cidade onde eu morava, ai, aquela casa, puxa, queria voltar para lá. Como eu era feliz, como? E a gente fica sempre olhando para aquele passado.
A gente fica sempre olhando para aquele tempo e não conseguimos viver o presente e nem pensar no futuro. Puxa, quando eu vivia naquela casa, eu sinto até o cheiro daquela casa. E a nossa vida está lá atrás. Porque nós não conseguimos deixar cair os dentes de leite. A gente ainda está preso ao processo. É necessário perdermos. É necessário deixar passar. É necessário jogar fora. É necessário abandonar para que o novo venha. O dente pode até se transformar num pingente, mas ele não pode continuar na boca, porque ele não vai ser bom, ele vai trazer doença, ele não vai mais ser necessário. Há histórias que nós guardamos que não fazem mais parte do nosso presente e que a gente precisa deixar lá atrás, mas não esquecer. A gente precisa tratar dessas histórias e deixar que elas fiquem lá. Um outro texto da palavra do Senhor que está no Salmo capítulo 119, versículo 71. Vamos ler juntos aqui comigo? Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse aos teus decretos. Oh, que coisa interessante. Você consegue ver bênção em passar por aflição? Davi está dizendo, Senhor, foi bom eu ter passado por momentos de aflição para que eu pudesse aprender os teus decretos. Sofrimento é algo inerente ao ser humano, mas nós não gostamos de sofrer ou passar por eles. No entanto, quando nós passamos, nós conseguimos olhar e encontrar lições que nos ajudam a firmar o nosso presente e estabelecer o nosso futuro. Mas quando esse passado ele ainda é real, assim, de leite, quando eu não consigo liberar esse leite, eu também não consigo tirar lições e aprender, porque essa história do passado ainda está presente na minha vida. Então eu não consigo dormir, eu tenho insônia, pesadelos, ou eu tenho pensamentos que são alucinações, ou eu tenho alguns desejos e anseios que têm tudo a ver com aquilo que eu vivi lá. E eu tento reproduzir aquilo que foi lá no meu presente. Lucas capítulo 9, o versículo 24, diz o seguinte, e eu gostaria que você recitasse comigo. Vamos lá? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a salvará. Na matemática cristã, na matemática de Jesus, perder é sinal de lucratividade. Aquele que perde a sua vida, aquele que abre mão de si mesmo por amor ao Senhor, vai ganhar a sua vida. Talvez nós não estejamos vivendo o sobrenatural de Deus, ou a plenitude de Deus, porque a gente quer ainda as panelas de carne e cebola do Egito. A gente ainda está olhando para aquela casa, ou para aquela história, ou para aquele momento quando eu achava que era feliz, e eu não consigo viver o presente. O povo de Israel, quando estava passando pelas dificuldades no deserto, lamentavam, lamuriavam, choravam diante de Moisés, dizendo, olha, quando nós éramos escravos, a gente tinha panelas de carne e cebola. Agora você nos trouxe aqui para morrermos de fome nesse deserto. Eles estavam sendo levados por Deus para a liberdade. Eles estavam sendo levados por Deus para a nova terra. Mas eles estavam reclamando daquilo que estavam vivendo, do processo pelo qual eles estavam vivendo naquele momento. E estavam olhando para o passado, achando que a forma como eles viviam na escravidão era melhor do que aquela forma pela qual eles estavam vivendo no presente pelo deserto. Limpar a casa para que as baratas não encontrem abrigo não é fácil. Fazer uma faxina na casa
espanar, limpar, passar pano. Não é uma coisa muito simples de fazer. Mas quando você faz, você afugenta tudo aquilo e pode encontrar abrigo, ninho, debaixo das mesas, sofá, debaixo da cama, embaixo da pia, para favorecer a criação de insetos. Eu tenho aqui uma ideia daquilo que a gente precisa, o comportamento que a gente tem que ter para nós nos livrarmos das obras da carne. E eu quero concluir com ela. As obras da carne, elas são desafiadas por Deus a mim e a você, a que eu me afaste delas, a criticar, a rebaixá-las, a condenar, a racionalizar aquilo que o mundo traz como coisa boa. Então eu devo olhar e fazer a escolha pelas virtudes cristãs. Quais são as virtudes de Deus? Amar, compreender o outro, a exaltar as qualidades do outro, a amparar aquele que está sofrendo e a restaurar relacionamentos e a minha própria vida. Então, quando a obra da carne me vem sobre mim, eu tenho que me afastar dela, porque se eu estiver junto, se eu estiver conectada a ela, se eu fizer aquilo que todo mundo faz, vai ser mais fácil do que amar. Porque para eu amar, eu vou ter que renunciar o meu eu. Da mesma forma que criticar é mais fácil do que compreender. Porque para criticar alguém, eu vou ter que olhar para o coração daquela pessoa e entender por que essa pessoa está tendo essa atitude, ou falando desse jeito, ou agindo dessa forma, e ajudar e amar essa pessoa. Rebaixar alguém é muito mais fácil do que exaltar. É muito mais fácil você falar dos erros de alguém do que tentar encontrar coisas positivas e valorosas na vida de alguém. Condenar alguém é muito mais fácil do que amparar uma pessoa. O que acontece? A gente vê muito com a galera da escola, né, do ensino médio, quando eles começam uma briga, logo vem aquele com... já vai para o TikTok, já vai para o Insta, e tem umas coisas novas aí que eu ainda preciso aprender, mas enfim, vai tudo, de repente, em segundos, está tudo na mídia. Mas não chega alguém para dizer, chega, para com isso, o que é isso? Não vamos fazer isso não, olha só, puxa vida, não vamos bater nele, não vamos bater nela. Mas sempre junta aquele grupo que diz, vai mais, isso aí, pode bater, bate mesmo, ele merece, bate nela, ele merece, ela é isso, ela é aquilo. Por quê? Condenar alguém é muito mais fácil do que amparar. Amparar é eu me colocar no lugar daquela outra pessoa e dizer, chega, não vamos fazer isso. Às vezes a gente faz isso dentro de casa. Se a gente faz isso dentro de casa, a gente faz lá fora também. Racionalizar é muito mais fácil do que restaurar. E o que é racionalizar? Se aquela pessoa fala palavrão, não é uma pessoa amável, então eu vou dizer, olha, você não, dessa sua boca não sai nada bom. Essa sua boca, e aí eu começo a dizer, seu pai era assim, sua mãe era assim, seu avô era assim, você nunca vai mudar, vai ser sempre assim. Eu estou racionalizando. Mas restaurar significa dizer, olha, você faz isso, eu quero te ajudar a fazer diferente. Que tal, ao invés de quando vem um palavrão na sua mente, você começar a falar um versículo bíblico? O Senhor é meu pastor. Quando vem aquele seu filho do Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou então quando vem aquele outro nome, a bênção do Senhor é que nos enobrece. E você começa a decorar versículos bíblicos e de repente você não fala mais palavrão. Por quê? Restaurar é mais difícil. Dá trabalho, irmãos. De novo, vamos voltar para a experiência da barata. Para eu me livrar das baratas, eu tenho que limpar. Eu tenho que fechar os bueiros. É isso. É isso. O que é que você decide? Você quer racionalizar ou restaurar? Você quer condenar ou amparar? Você quer rebaixar alguém
ou buscar exaltar aquela pessoa para que as qualidades daquela pessoa sejam vistas? Você prefere criticar o outro ou compreender aquela pessoa para poder ajudar e abençoar? Irmão, se Jesus criticasse aquela mulher adúltera que foi levada a ele, ela estaria no inferno. Ela não teria sido amparada pelo Senhor. Se Jesus usasse do poder que ele tem para conhecer a alma, ele diria: você está condenada porque você é uma mulher da vida. A lei diz que você tem que ser morta em praça pública, então que seja apedrejada. Mas Jesus olha para aquela mulher com compaixão e diz: mulher, nem eu te condeno. O que ele diz para ela? Vai e não peques mais. É isso que ele diz para mim e para você. Ao invés de sermos rebaixados, afastados do relacionamento, ao invés de sermos criticados e condenados, ele nos ama. E o desafio do Senhor para as nossas vidas é fazer assim como o apóstolo Paulo fez com Onésimo: amarmos pessoas, cuidarmos de pessoas, abençoarmos pessoas, identificar os pontos positivos daquela pessoa e atrair essas pessoas a Cristo Jesus. O mundo está cheio de juízes, de pessoas que condenam, de pessoas que criticam, de pessoas que rebaixam. Mas a vida, o mundo, o dia a dia, precisa mais de cristãos, irmãos. E é por isso que eu e você ainda estamos aqui nesse mundo. Para vivermos o cristianismo autêntico, o cristianismo puro. E sermos pessoas que atraem outros a Cristo Jesus. O que é que você decide fazer? E aqui eu termino trazendo um apelo ao seu coração. Você decide viver uma vida justa, uma vida plena, uma vida controlada pelo Senhor. E de repente você vai experimentar algo agora quando você chegar em casa. Os que não estão aqui estão fervendo lá. Quando você pôr o pé, abrir a porta, que por que chegou, por que essa hora, por quê? E você já tem que ir em espírito, já vai cantando aquela música em espírito, em verdade. Aprende ali com a irmã Benelúcia. Você vai precisar sair daqui por essas portas e já cantar, dizendo: Espírito de Deus, vá diante de mim, porque a turbulência está me esperando lá. Mas se você decidir, preste atenção. Se você decidir, você experimentará esse sobrenatural de Deus. E ele vai começar a fechar os bueiros que atraem as baratas. Ele vai começar a fechar aqueles caminhos tortuosos que fazem com que o mal chegue até você. Você decide confiar no poder de Deus? Às vezes nós abrimos mão de confiar no poder de Deus quando nós vamos fazer uma compra, quando nós vamos fazer um negócio. Sou eu que estou fazendo aquele negócio. Sou eu que estou fazendo aquela escolha. Sou eu. E eu nem oro, eu nem falo com o Senhor, eu nem consulto o Senhor, porque eu sei que Deus vai ter uma opinião contrária à minha. O que é que você decide hoje? Você decide confiar em Deus? Irmãos, eu podia ter ido embora daquele café, deixando aquelas duas baratas lá, porque não era problema, não era na minha casa. Podia ter ido embora. Mas eu entendi a angústia daqueles que estavam lá. Eu disse: preciso ajudar. De repente, algo que está acontecendo no teu entorno não é problema seu. Mas você pode decidir socorrer. E em nome de Jesus, entrar na graça e o favor do Senhor. Você decide confessar Jesus como seu Senhor e Salvador? Você decide chamar o céu até a tua vida e pedir que o reino de Deus venha sobre você? Queridos, aqui estão 3 escolhas que eu e você precisamos fazer. A gente pode dormir e as baratas aí. Vivemos uma experiência, minha mãe teve uma época que morava nos fundos da casa de um pastor lá no Espírito Santo. E realmente aquela região é muito quente. E na frente da porta da casinha dela, na meia água onde ela morava, tinha ali uma boca de lobo.
E algumas noites, pelo menos 2 noites, né, com as minhas sobrinhas dormindo lá, eu dormia na cama, minha sobrinha no chão, eu via pelo reflexo da janela, eu via alguma coisinha em cima dela, aquilo chegava até me repugnar. E acendi a luz e acordei, e aí começou, né, aquele, vamos limpar, vamos tirar, meu Deus, a gente não pode dormir com esses negócios, que horrível. Até descobrir de onde vinham, para jogar veneno, para fechar aquele negócio, para impedir. Mas enquanto a gente não conseguiu destruir, acabar com aqueles insetos, eu mesma não consegui nem dormir lá. Nós precisamos tomar uma decisão, eu e você. Precisamos tomar uma decisão com relação às coisas nas nossas vidas. Que você habita no meio de um povo de impuros lábios, ok? Porque eu também habito no meio de povo de impuros lábios. Mas eu preciso tomar uma decisão a não me contaminar com aquilo que as pessoas ao meu redor fazem ou falam. E eu preciso fazer uma escolha. Eu não quero me contaminar com essas iguarias. Eu não quero me contaminar com aquilo que a internet me oferece. Eu faço uma escolha. Qual é a escolha que você faz aqui hoje? Eu quero orar por você. E depois, se você está fazendo uma escolha, e essa escolha está entre o que você pensa e está sendo tocado pelo Espírito de Deus e Deus agora, eu quero te desafiar a vir aqui à frente, para que juntos nós possamos orar e clamar ao Senhor por nós, pedir que Ele venha sobre nós com sua graça e nos ajude a manter a nossa casa limpa, os bueiros fechados, para que nós não venhamos a nos contaminar com o mundo. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui tomando uma decisão diante do Senhor, mediante a palavra que o Senhor nos disse. Decisão de não nos comprometermos com o mundo. Decisão de confessarmos o Senhor como nosso único Senhor e Salvador. Decisão de limpar a nossa vida daquilo que ainda nos corrompe e que nos mantém longe do Senhor. Então, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos em nossa incredulidade e dá-nos a ousadia de fazermos a escolha de vivermos da tua dependência. Em nome de Jesus. Amém.